Os irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Como eu havia mencionado, hoje eu pretendo fazer algumas reflexões com os irmãos. Em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus, o texto vai ser projetado, até que você encontre o texto. Muitos de nós que estamos aqui pensamos que Jesus Cristo passou a maior parte do seu tempo fazendo sinais e prodígios, mas pensamos assim equivocadamente, porque a maior parte do tempo Jesus gastou em seu ministério ensinando a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é um reflexo de um sermão muito conhecido, que é o Sermão do Monte. E aqui, nestes 2 versos, eu pretendo tecer as reflexões com vocês a partir das marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. E neste texto, nós vamos encontrar, ou pelo menos tentar, esmiuçar os 2 versículos apontando as 3 marcas do verdadeiro discípulo de Cristo, vez que o texto está apontando para isto. Então, a leitura deste texto, projetada e na tradução NVI, ele diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Só até aqui. Eu poderia continuar a leitura, mas aqui é suficiente, aqui basta. Aqui a gente já consegue encontrar as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. E para nós, como sempre, compreendermos o texto, é necessário que a gente entenda um pouco do que o texto está querendo dizer, o contexto, a história deste sermão. Então, como sempre faço de costume, para nós entendermos o contexto, nós vamos responder aqui pelo menos 2 perguntinhas. Por que os versos que lemos é chamado de Sermão do Monte? Por quê? É simples. Jesus, quando ele vai pronunciar esses ensinamentos, ele sobe numa colina. Eu acho que o Ricardo e a Tânia devem ter passado por lá. Ele sobe nessa colina, um monte muito, não tão grande, um monte que ficava, segundo os textos, ficava próximo a Cafarnaum, provavelmente às margens do Mar da Galileia. É isso, Ricardo? Na minha leitura, eu não estive lá, gostaria muito de um dia poder ir lá para ver essas coisas, mas segundo os historiadores, dizem que esse monte não era tão alto, e Jesus sobe esse monte para que os seus discípulos ficassem abaixo, e ele, ao falar, o vento do mar levasse a sua voz e espalhasse a sua voz aos discípulos. Então, como eu não estive lá, eu pensei que talvez fosse assim. Jesus do monte, ele conseguia ver o mar da Galileia atrás, e os discípulos que estavam embaixo não viam o mar, mas Jesus de cima da colina via. Ao falar, o vento levava os seus ensinamentos àquela multidão, porque ali tinha uma multidão. E é interessante que nessa época não tinha som, nessa época o culto de Jesus não tinha louvor, não tinha música. Lá nesse monte não tinha nada dessas coisas que nós fazemos hoje. Hoje nós temos um culto aí, dependendo, das músicas, o culto fica mais profano do que culto.
Graças a Deus, quando ouço na boca de um ministro de louvor as palavras como o Júlio mencionou hoje. Quando fui alcançado por Jesus. Olha que diferença. Isso faz toda a diferença. Porque hoje nós vivemos num contexto em que eu aceitei Jesus, eu fui até... Foi nada, é Jesus que nos alcançou. Então, é o que eu estou dizendo, nessa época não tinha nada, era puro ensinamento. As pessoas iam e marcavam presença até o momento também que era conveniente. Tanto é que você vê, num dado momento, Jesus sobe, não sobe num monte, mas numa planície, ele profere um discurso no Evangelho de João, e você vê lá a multidão e saindo um a um, porque o discurso já não era conveniente. Eu não sei, mas de uns tempos para cá, eu estou instigado pelo Espírito de Deus a pregar discursos inconvenientes. E o de hoje talvez seja inconveniente também. Porque quando você vai se aproximando do Evangelho de Jesus e vai tentando se tornar um discípulo, você vai percebendo que o discurso de Jesus não é só essa coisinha de atrair gente, mas é um discurso de perceber quem é e quem não é. Sabe aquele negócio de chacoalhar o galho da árvore para ver o fruto que aquilo ali tem, e se está maduro vai cair, e se não está ele vai permanecer? É esse o discurso que a gente percebe. E a segunda pergunta que a gente tem que responder aqui é: qual o conteúdo do Sermão do Monte? Em primeiro lugar, nós devemos relembrar que nada mais é do que esse sermão um resumo das várias preleções dos vários dias que Jesus fez naquela região. Esse sermão não foi pregado em um dia só, foram vários sermões condensados pelo evangelista Mateus no capítulo 5, no capítulo 6 e até o capítulo 7. Então é um resumão básico das preleções feitas por Jesus naquele monte. E este sermão tem um conteúdo desafiador. Ele desafia os religiosos, os fariseus, os saduceus, os zelotas, e ele desafiava os ricos, os orgulhosos, os poderosos. É só você continuar lendo este sermão que você vai perceber como os ricos são aqui, como Jesus perturba a mente daqueles homens poderosos e ricos. Ele já começa dizendo que bem-aventurados são os pobres. Se bem-aventurados são os pobres, o que são os ricos? Mas pobre, tem muita gente pobre que ele é tão rico de orgulho dentro de si que é pior do que o mais milionário de todos, que se dobra diante de Deus. Então, este sermão nada mais é do que Jesus proclamando a sua atitude para com a lei. Ele vai dizer aqui que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Mas ele quer deixar muito claro aos discípulos e aos religiosos que a demonstração de obediência que ele queria era a obediência de coração. Era muito mais importante do que o legalismo da letra que aqueles religiosos estavam querendo impor aos discípulos de Cristo. Na verdade, o conteúdo desse sermão nada mais é do que um chamado ao retorno à mensagem dos profetas. O Sermão do Monte é Jesus chamando os discípulos a retornarem à mensagem dos profetas. Tanto é que pouco antes de começar o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus repetindo a mesma mensagem
dos profetas. Elias pregava sobre o arrependimento, Jeremias pregava sobre o arrependimento, Isaías pregava sobre o arrependimento, Ezequiel pregava sobre o arrependimento, Amós e todos os profetas menores pregaram sobre o arrependimento. E o último dos profetas, João Batista, o discurso dele nada mais era do que: a raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. E vem Jesus dizendo: eu não vim revogar nada do que foi falado, pelo contrário, eu vim convidar vocês a retornarem à mensagem dos profetas, mas que esta mensagem seja obedecida de coração e não por obrigação. Por isso que você vai encontrar nas Escrituras, no profeta Ezequiel, a profecia: e dar-vos-ei um novo coração, e colocarei nesse novo coração, imprimirei nesse novo coração as minhas leis. Então é bem simples. E hoje, quando eu digo que eu estou instigado a pregar um discurso que repele, é porque essa palavra arrependei-vos, ela está sendo eliminada da igreja. Hoje não existe mais esse discurso: arrependei-vos, muda de vida. Não tem como ser discípulo de Jesus vivendo a mesma vida de antes, continuando a vida de pecado. Não tem como, é inadmissível. Então, arrependimento não pode ser eliminado, é um discurso presente. É um discurso autêntico, verdadeiro, que precisa assumir o primeiro lugar de todo discurso a partir das Escrituras. Quer ser discípulo de Jesus? Do jeito que está vivendo não tem como, tem que se arrepender. Sem se arrepender, você pode ser discípulo de qualquer coisa, menos de Jesus. Arrependimento é o quê? Nada mais é do que eu deixar de fazer o que eu gosto de fazer e fazer o que o meu mestre quer que eu faça. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Então você precisa saber hoje, de verdade, quem é que você está seguindo, que discípulo de que mestre nós somos. É isso que a gente precisa. Então a primeira marca do verdadeiro discípulo de Jesus, a primeira marca do verdadeiro discípulo de Jesus é que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele se submete ao ensino do mestre. Vocês percebem que não tem como falarmos que somos discípulos se nós não submetermos ao ensino do mestre. O verso 1, a parte A, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. A gente lê isso aqui e passa atropelado, né? Lê igual uns malucos, sem tempo para parar, para refletir. Estão vendo as multidões. Vamos parar nessa expressão aqui. Vendo as multidões. Jesus, ele era um homem seguido pelas multidões. As multidões sempre estavam procurando onde Jesus estava. Jesus, ele era um homem que atraía as multidões. Por que ele atraía as multidões? Atraía as multidões por conta dos comentários que as multidões faziam acerca de Jesus. Pense, o que atrai as pessoas, senão a curiosidade? As multidões iam até Jesus porque elas estavam curiosas. Quantas pessoas que vão à igreja por curiosidade? Eu vou lá hoje para ver o que é que vai acontecer. E às vezes nós nos comportamos como a multidão. Nós estamos aqui por
simplesmente curiosidade, ou por desejo de alcançar alguma coisa do que a multidão anunciava que Jesus proporcionava àqueles que estavam ali no meio das multidões. Os discípulos, eles eram bem próximos a Jesus. E aqui, como todo discípulo, Jesus estava percebendo que esses discípulos estavam sendo tentados a se sentirem importantes, porque eles eram mais próximos de Jesus. A multidão vinha, mas não tinha tanta intimidade com Jesus. Eles não, eles tinham mais intimidade. E às vezes é como nós, quando você chega perto de uma pessoa que é importante, que tem um peso, aí você se sente também importante, porque você conhece, você conversa, você fala, e esses discípulos estavam se sentindo assim. Tanto é que numa das viagens, numa das comissões que Jesus dá aos discípulos, esses discípulos voltam e eles dizem o que para Jesus? Nossa, mestre, até os demônios se submetem a nós. Olha só como eles estavam se sentindo. E Jesus olha para eles e diz: ei, espere aí, vocês estão alegres? Vocês estão felizes assim? Porque os demônios se submetem a vocês? Por favor, se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha só a tentação que existe no meio da multidão. No meio da multidão existem pessoas querendo destaque. No meio dos discípulos existiam discípulos querendo destaque. Tanto é que uma das mães chega para Jesus e diz: o senhor pode colocar um filho meu à direita e o outro à esquerda? Só mãe para pagar esse mico, né? E devia ser mãe de bebezão, daquele que toma todinho na cama, todos os dias. A mamãe foi lá defender o filhinho. Isso já acontecia desde aquela época. Eu fico às vezes triste quando ouço professores que dentro da salinha corrigem os filhos, e isso já aconteceu aqui. Corrigem mesmo: olha, você não pode fazer isso aqui. Aí depois o pai vai repreender o professor. Aqui já aconteceu isso. É triste. É triste. Então, neste sermão, Jesus está aqui advertindo os discípulos, advertindo a multidão em relação ao que eles deveriam esperar por segui-lo. É engraçado que Jesus nunca enganou as multidões, como os enganadores fazem hoje. Hoje tem um monte de enganador, mas Jesus nunca enganou as multidões, e muito menos discípulos. Então Jesus nunca disse para a multidão: olha, se vocês me seguirem, vocês vão serem ricos, vocês vão se tornar famosos, vocês vão ter fortunas. E é possível fazer fortuna em nome de Jesus. Ah, como é possível. Ah, como é possível se tornar famoso em nome de Jesus. É possível. Mas Jesus não prometeu isso aos discípulos e de modo nenhum exige isso dos seus discípulos. Ele requer ao contrário. Ele promete fome. Olha, bem-aventurado vocês quando passarem fome pelo meu nome. Olha, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos pelo meu nome. Olha, muito melhor é ser humilhado pelo meu nome do que ser exaltado fora do meu nome. Jesus vai dizer estas coisas no sermão, nos ensinamentos que ele faz. Então Jesus não é um enganador, ele é um mestre por excelência, ele é um mestre que cuida dos discípulos e que expõe a verdade à multidão. Você está aqui? Eu vou lhe dizer uma coisa: se você começar a seguir Jesus verdadeiramente, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, você vai ser chutado. É a mesma coisa de você nadar contra a correnteza. Todos, sabe aquele discurso de adolescente?
Pai, mas todo mundo está fazendo isso. Nós não somos todo mundo. Nós andamos contra todo mundo. Esse era o ensino que Jesus dava às multidões. E Jesus sobe ao monte. Olha a segunda expressão: sobe ao monte e se assenta. Isso é fantástico. Primeiro, para a gente entender essa expressão, nós temos que lembrar para quem é que Mateus está escrevendo. Mateus está escrevendo o seu evangelho para judeus. Não é isso? Então, neste fato, Mateus está querendo retomar na mente dos judeus a figura de quem? Quem é que subiu no monte e veio com as tábuas da lei? Por que você acha que embaixo, nesse mesmo sermão, nesse mesmo capítulo, Jesus está dizendo: eu não vim revogar a lei? Casa o texto para você ver. A Bíblia é um todo. Cada expressão está ligada no todo. Então ele está retomando a figura de Moisés. Qual era a importância que Moisés tinha para o povo judeu? Moisés era o legislador. Moisés era aquele a quem Deus falava face a face. Nesse ato, é como se Mateus estivesse fazendo menção a Deuteronômio 18:15, que é o mesmo texto de Atos capítulo 3, verso 22. Os dois textos, Lucas está fazendo uma citação em Atos de Deuteronômio 18:15, quando ele disse acerca de Moisés assim: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Tem algumas traduções que diz: e ele levantará um profeta maior do que eu. Ouçam-no em tudo o que ele vos disser. Neste ato de Jesus subir ao monte, é como se Mateus estivesse gritando aos judeus: este aqui é o novo Moisés. Este aqui é de quem Moisés falou. Muito pelo contrário, ele é maior do que Moisés, porque Moisés trouxe as leis de Deus. Moisés ensinava as leis de Deus para nós. Agora, este aqui, ele não veio mudar a lei que Moisés ensinava, mas ele veio aprofundar o conhecimento da lei. Ele veio abrir os nossos olhos e nos mostrar que nós precisamos sair da superficialidade. Por isso que Jesus vai dizer: olha, vocês estão equivocados. Moisés disse que adulterar era sair com outra mulher e se acoplar com ela? Não. E se copular com ela? Não. Eu vos digo que adulterar é muito mais do que isso. Basta você desejar, basta você criar fantasias em sua mente e em seu coração, já adulterou. Então ele veio aprofundar o negócio. Ele veio dizer: olha, se vocês acham que matar é tirar apenas a vida, eu quero lhes dizer que matar é muito mais do que isso. É você negar, é você falar mal, é você excluir, é você tirar, é você eliminar as possibilidades do outro. Isso é matar. Jesus sobe ao monte. E ele sobe ao monte de um modo diferente do de Moisés, porque Moisés trouxe a lei e Jesus é a própria palavra que se fez carne. Não é assim que João diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Mateus está dizendo: esse Jesus aqui, ele é muito maior do que Moisés, porque ele é a encarnação da lei de Deus, ele é a encarnação da palavra de Deus.
Antes Moisés nos ensinava as coisas de Deus, agora esse Jesus veio. E nós aprendemos da boca do próprio Deus, do próprio Deus. E é interessante esses fatos, porque Jesus, ele se torna aqui o mestre por excelência. E a importância de todo discípulo se submeter ao mestre. Os judeus se submetiam aos ensinos de Moisés. Há uma necessidade de nós, como discípulos, também nos submetermos aos ensinos de Jesus, como mestre. Não é à toa que Lucas é o evangelho que mais fala acerca do mestre. Existem lá inúmeras passagens falando do mestre. E eu separei pelo menos 3. Lembram do jovem rico? Ele vem até Jesus e diz: mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí você lembra dos 10 leprosos que se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, cura-nos. Você lembra dos discípulos que acordaram no meio da tempestade o Cristo que estava dormindo e lhes disseram: mestre, estamos perecendo. Perceba que em todos os contextos da palavra mestre, em todos os contextos, sugere uma submissão do discípulo ao mestre. É como se o texto estivesse dizendo assim: você quer aprender mais sobre a vida eterna, sobre a salvação? Quer? Corra para o mestre, ele pode te ensinar. Você está precisando de um prodígio? Lembra dos leprosos? Corra para o mestre pode fazer prodígios. Você está precisando que acalme essa tempestade? Aí, essa bagunça que está no meio da família, da casa, está uma tempestade. Você está precisando que essa tempestade seja acalmada? Corra para o mestre. Em todos os contextos, o mestre requer submissão dos discípulos. O mestre requer submissão dos discípulos. E como bom mestre, Jesus fez como todo rabino fazia na hora de ensinar. O rabino fazia na hora de ensinar como todo mestre. Ele abria as escrituras e se assentava. Por isso que está lá, e Jesus sobe ao monte e assentou-se. Então, como bom mestre, ele senta para ensinar. Como a ideia do Epicuro e do epígono. Eu ouvi essa expressão ainda quando estudava lá no Antioquia. Tinha um pastor, aquele pastor era terrível. Você ia para o sermão na aula dele e você tinha que levar a Bíblia e um dicionário, porque senão você não entendia o que ele dizia. E lá num dia desses ele dizendo, tinha alguns alunos assim, e um aluno acho que do 4º ano, assim, próximo, e o aluno do 4º ano ensinando os alunos do 1º ano, e eu ali no meio, e aí passa esse professor e diz: um epicuro ensinando os seus epígonos. Aí eu falei: que loucura é essa? É língua estranha isso? É hebraico? É grego? O que é isso? Aí eu corri para ir procurar no dicionário. Epicuro era o líder dos epicureus. Então, todo mestre, ele gostava de se assentar. Mas o Epicuro, ele ensinava andando. E ele era o fundador do epicurismo. Até na Bíblia fala dos epicureus, no livro de Atos. Então, era um mestre da filosofia. E epígono eram os discípulos. Era interessante ouvir o sermão daquele pastor,
Porque você, se não aprendesse a palavra de Deus, pelo menos o português você iria sair dali aprendendo algumas palavras. E hoje, lamentavelmente, dependendo do culto onde você vai, você não aprende nem a palavra de Deus e desaprende o português ainda. Olha como que nós estamos degradando. E a gente percebe aqui que todo discípulo, ele depende, ele se submete ao ensino do mestre. A segunda marca do verdadeiro discípulo de Jesus é essa aí, do verso 1, a parte B. Seus discípulos aproximaram-se dele. O verdadeiro discípulo se submete ao mestre. O verdadeiro discípulo, o que ele faz? Se aproxima do mestre. Ei, você que está aqui no culto de domingo à noite, não pense que porque você veio no culto de domingo à noite, que você até se arrepiou na hora do louvor, até chorou na hora do louvor, até disse glória a Deus, aleluia. Não pense você que por causa disso você está perto do mestre. Olha, não se engane. Ah, coraçãozinho sem vergonha é esse nosso. Pilantra, enganador. Quantos pensam que porque decoraram uns 10 versículos, e eles sabem uns 10 versículos de cor na mente, eles foram batizados quando tinham 8 anos de idade, e por isso eles acham que estão próximos de Jesus. Olha o perigo disso, não se engane. Perto de Jesus está aqueles que mantêm comunhão diária com Ele. Perto de Jesus está aqueles que mantêm os canais abertos. Aqueles que mantêm os canais abertos de sua vida. E para manter os canais abertos de sua vida, o que é que a gente precisa fazer? Para manter os canais abertos da nossa vida, nós precisamos fechar os canais da TV, fechar os canais da internet. Nós precisamos aprender a fechar esses canais, todos os canais que interferem. Todos os canais que interferem na nossa comunhão, na nossa comunicação com o nosso Deus. Perto de Jesus está quem tem vida de oração. Perto de Jesus está quem estuda a palavra. Perto de Jesus está, irmãos e irmãs, aqueles que, cheio de graça, cheio de amor, cheio de desejo, se aproxima do mestre todos os dias e vai aos pés do mestre para aprender do mestre. Qual foi a última vez que você se aproximou de Jesus com as Sagradas Escrituras dizendo: Senhor, eu quero aprender mais sobre a vida eterna, me ensina, Senhor? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos diante das Escrituras dizendo: Senhor, abre o meu entendimento, esclarece, Senhor, esclarece esses textos na minha cabeça? Vocês estão me ouvindo bem? Então, esclarece, Senhor. Qual foi a última vez? Agora veja só, assistindo o que você assiste. Sabia que tem crente que assiste Babilônia? Tem crente que assiste Babilônia.
Você é crente, sabe em quê? Na Babilônia. Você é o crente da Babilônia. Não tem vergonha de dizer que é discípulo de Jesus? É discípulo do capeta. Me desculpe, pare, não se engane. Não se engane. Não se engane. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ele disse que Ele ia separar um povo santo. Ele mesmo disse: sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo. Sede santo. Você sabe o que é ser santo? Ser santo não é aquela imagem de barro que tem naquelas paredes, não. Ser santo é ser separado, filho. É ser diferente do que todo mundo é. Isso é ser santo. E para estar aos pés do Mestre, a gente vai se tornando santo. Quanto mais perto do Mestre, mais santo. Quanto mais longe do Mestre, mais cachorro, mais sujo, mais imundo, mais porco nós nos tornamos. É assim que funciona, o beabá é esse. Aí depois a gente fica aí com essa cara pálida, espiritualmente uns crentes cara pálida, parece que está com tiriça, está com amarelão, está desnutrido. É claro que está. Ele se alimenta do quê? Está comendo merda, está se alimentando na pocilga, está cheio de verme, está precisando de ser desverminado. E para ser desverminado é aqui, é nas Escrituras, é se aproximando do remédio. Cristo é esse remédio. É Cristo que é o remédio, não é a igreja. Quando eu amo Cristo, eu amo a igreja. Por isso que esse discursinho de gente que quer se afastar da igreja, começa a falar mal da igreja, detonar e fazer com tudo, esse discursinho de gente que não gosta de igreja, é o discursinho de gente que está longe do Mestre. Jesus disse que morreu pela igreja, Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí vem esses caras pálidos, querendo lutar contra a palavra do Mestre. Ah, por favor, né? Vai ler Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos, e resplandecerá sobre ti. Nós estamos precisando correr para Cristo, urgentemente correr para perto de Jesus. Mas para a gente correr para perto de Jesus, nós vamos ter que nos desembaraçar dessa vida, desembaraçar dessa vida de pecado, desse mundanismo, dessa vida de prazer. Você percebe quanto nós temos facilidade de ir para uma diversão? Nossa, é a coisa mais fácil do mundo, basta você nos chamar. Me chama que eu vou. Ah, vamos lá para tal lugar na piscina, vamos lá pescar, vamos lá fazer isso, é na hora, a gente para tudo e vai. Vamos parar de palhaçada, né, irmãos? Vamos deixar essa hipocrisia e vamos dizer: Senhor, nós precisamos de arrependimento, Senhor. Deus, derrama arrependimento na nossa comunidade, derrama arrependimento no nosso coração. Nós precisamos cair de joelho e cara no chão, dizendo: Senhor, muda o nosso coração, porque desse jeito não dá, assim eu não quero, Senhor, ser crente assim eu não quero. Seguir Jesus de longe nunca deu certo. Lembram das irmãs Marta e Maria? Marta estava de longe, ali de longe, cuidando das coisas, uma mulher agitada.
E Maria lá, sentadona, bem folgada, aos pés de Jesus. E Marta é como nós, agitados. Chega e ainda insinua para Jesus: essa mulher preguiçosa. Marta faz essa insinuação: olha essa mulher que preguiça. Senhor, fala para ela vir me ajudar. Não está vendo tanta coisa que eu estou fazendo? E Marta ouve o que ela não queria ouvir. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você sabia que Jesus pode nos chamar daqui a pouco? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém acha que vai morrer daqui a pouco. Por isso a gente vive essa vida desgraçada que a gente vive, longe de Jesus, longe do Mestre, porque a gente acha que morre só o nosso vizinho, morre só os nossos amigos. Então a gente se dedica com todas as forças às coisas dessa vida, e o tempo está passando. Nós temos um cronômetro regressivo. A cada segundo, se tivesse como a gente parar esse cronômetro, seria bom, mas não temos. A cada segundo que bate, é um segundo a menos. Por isso que, olha, eu tenho uma bronca de aniversário. Quando eu chego em aniversário, quando eu estou fazendo aniversário, a minha mãe vai: meu filho, vem aqui para a gente comprar um bolinho e cantar para você. Eu digo: mas a senhora vai celebrar o quê? A morte, né? Porque eu estou ficando mais perto de morrer. Aí fica lá aquele monte de gente: parabéns para você. Podia falar no final: viva a morte, porque você está mais perto, está ficando velho. Seguir Jesus de longe nunca vai dar certo. Por que você acha que Lucas, antes de mencionar o fato de Pedro negando Jesus, ele menciona o fato da prisão de Jesus? E vai dizer: Pedro viu Jesus sendo preso e o seguiu de longe. Por ele seguir de longe, o que é que ele fez? Negou 3 vezes. E negaria quantas vezes fosse necessário. Por isso que a gente nega Jesus lá fora quantas vezes for necessário, nas nossas práticas. Por quê? Porque nós estamos seguindo Jesus de longe. Se nós estivéssemos seguindo Jesus de perto, nós seríamos a mesma pessoa que somos aqui na igreja, nós seríamos sozinhos, quando ninguém está vendo. Nós seríamos a mesma pessoa lá dentro da nossa casa. Por isso que a conversão sempre começa em casa. Você quer saber se o homem é santo mesmo? Conversa com a esposa dele. Como diz aquela historinha batida, né? Diz que fizeram um velório na igreja e o pastor da igreja que estava sendo velado, aí os irmãos chegaram e cantavam hinos e hinos e hinos, e aí veio outro e fez aquele discurso: esse pastor era um santo e tal, e falava. Aí a esposa do pastor cutucou o filho e disse: meu filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que está lá dentro daquele caixão. Pelo amor de Deus, vai lá. Será que é ele mesmo? Está assim. Sozinho, a gente sabe quem nós somos. Você sabe quem você é sozinho. Então, o nosso negócio é correr para perto do Mestre. Nós não podemos esquecer de Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que eu também vou te negar. Jesus dizendo: quem me nega diante dos homens, eu também nego diante de meu Pai e dos santos anjos. É óbvio, é óbvio. Então aqui a gente entende que com Jesus não tem EAD. Com Jesus não tem a possibilidade de ensino à distância. Ou você aprende perto do Mestre, ou eliminado a hipótese do EAD. Não tem.
Não tem. Não tem. Falando nisso, você está perto de quem? Quem é que tem sido o mestre que te ensina a maior parte do seu tempo? Eu aprendo com o mestre da Babilônia, eu aprendo com o mestre da 1001 Noites, eu aprendo com o mestre, sei lá, do quê? É esses que são os seus mestres? Quem são os seus mestres? Não se engane, não se engane. Perto de Jesus você não está porque você faz parte do hall de membros aqui, não. Você vai queimar junto com o hall de membros. Sabe por quê? Porque no juízo, Jesus vai proferir duas falas. Uma é: vinde benditos de meu Pai. E a outra é: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Qual dessas duas falas, pelo jeito que está vivendo, você e eu vamos ouvir? Eu quero ouvir a vinde benditos, mas para eu ouvir essa, o que eu preciso fazer? Me arrepender e mudar de vida. Não posso continuar do jeito que todos estão. Mas todos é todos, eu não sou todos, você não é todos, você é único, Depois, não diga que você não sabia, se arrependa enquanto é tempo e corra para perto do mestre Galileu. Não tem como andar com o pé em duas canoas, ou nós somos amigos de Deus e nos constituímos inimigos do mundo, ou nós nos tornamos amicíssimos do mundo e nos constituímos inimigos de Deus. Precisamos decidir, e tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser agora. Em terceiro lugar e último, a terceira marca do verdadeiro discípulo do Mestre é que ele se submete ao ensino de Cristo, ele se aproxima de Cristo e ele pratica os ensinos de Cristo, ele pratica os ensinos do Mestre. Verso 2: e ele começou a ensiná-los, dizendo: irmãos, os ensinos do Sermão do Monte nunca foram ensinos teóricos, nunca foram ensinos intelectuais. Todo o ensino do Sermão do Monte, ele está voltado à prática. Porque é na prática, é quando nós aplicamos o ensino no nosso jeito de viver, que a gente muda. Então, os ensinamentos do Sermão do Monte, eles estão se referindo a comportamento, a conduta de vida. Não há teorias, não há filosofias vazias em si mesma. Não há no Sermão do Monte um palavrório. Não há no Sermão do Monte apenas um discurso, mas há no Sermão do Monte ações concretas. Por isso que Jesus, em João 10:10, disse o que disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vim aqui trazer a vocês um discurso religioso, eu não vim aqui fundar uma igreja, eu não vim aqui fundar uma denominação, eu não vim aqui escrever um credo, eu não vim aqui entregar a vocês um folhetinho, onde passará a eternidade.
Já viu? Tem uns folhetinhos, onde passaram? Jesus não veio para nada disso. Jesus não... É como se ele estivesse dizendo, eu não vim aqui para cantar um hino para vocês. Mas eu vim aqui para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Mas nós só podemos ter vida se nós trocarmos o nosso jeito de viver, se nós trocarmos essa vida com a verdadeira vida, que é Cristo. Então, quando começamos a praticar os ensinos do Mestre, duas realidades acontecerão dentro de nós. Primeiro, nós seremos transformados em discípulos. E todos nós, querendo ou não, somos discípulos de alguém ou de alguma coisa. Todos nós, o tempo todo, estamos próximos e aprendendo com alguém ou de alguém. E as nossas práticas diárias, elas refletem, nada mais é do que um reflexo do nosso aprendizado. E o reflexo que nos faz enxergar quem tem sido o nosso mestre. O tempo todo, como discípulos, nós submetemos a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações ao Mestre, a quem está nos discipulando. E isso facilita para nós enxergarmos quem somos e quem é o nosso Mestre. Então, se eu reflito cada vez mais Jesus, automaticamente Jesus é o meu mestre. Mas se os meus reflexos não são reflexos descritos no Sermão do Monte, que apontam para Jesus, eu estou sendo discípulo de qualquer coisa, menos de Jesus. Menos de Jesus. Por quê? Porque nenhum discípulo se rebela contra os ensinos do seu mestre. O discípulo que se rebela contra os ensinos de seu mestre, ele nada mais é do que um impostor, do que um canalha, do que um vilão. Biblicamente tem um que se rebela contra os ensinos do mestre. Bastou 30 moedas. 30 moedas foi o suficiente para que essa rebeldia se instalasse em seu coração, e o nome dele é Judas Iscariote. Percebe? E a segunda realidade que gera quando a gente pratica o ensino do Mestre, não é só que a gente se transforma num discípulo, mas o nosso jeito de viver muda. Sim, claro que muda. O discípulo já não vai viver mais como antes ele vivia. É assim que funciona. Lembram de domingo passado, o Paulo pregando, as coisas velhas se passaram? Na vida do discípulo, a velha vida passou. Agora você vai viver uma nova vida. Então o jeito de viver muda, porque o discípulo já não vive mais a sua vida, mas ele vive a vida do seu mestre. Isso é se tornar discípulo. Então aquele que roubava já não vai mais roubar. Aquele que era um mentiroso já vai diminuir, já vai parar de mentir. Aquele que era um adúltero, um avarento, um beberrão, um amante desse mundo e dos prazeres dessa vida, agora ele já não vai mais viver essa vida, ele vai passar a odiar a vida de pecado. É assim que funciona. E você percebe que ninguém consegue mudar de vida por si só. Por que muita gente está se esforçando, e se esforça, e de repente ele faz tudo que a religião, tudo o que a lei, a teoria manda, e ele não consegue mudar de vida? Por quê? Porque ele está indo sozinho. Ninguém consegue mudar de vida por si. Há essa necessidade de trocarmos o nosso jeito de viver pelo jeito de viver de Cristo. Eu não consigo inventar um conjunto de leis que me faça uma pessoa melhor, que me faça um homem parecido com Cristo, se eu não me submeter
aos ensinos de Cristo. Aí depois disso surgem aí algumas perguntas que gritam na nossa consciência, pelo menos gritou na minha. Nós temos aprendido o quê? Somos discípulos de quem? Estamos fazendo discípulos? Porque discípulo gera discípulo. Lembram de Jesus? O galho que está enxertado nele produz o quê? Fruto. E fruto está falando de mudança, de atitude, de vida, e falando de consequências. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas rogue ao Senhor da seara que lhes dê mais ceifeiros. Nós somos esses discípulos, e como discípulos, nós só vamos conseguir gerar discípulos de Jesus quando nós nos tornarmos discípulos de Jesus. A gente consegue gerar discípulo de denominação. Ai, vamos lá para a minha igreja? Nossa, o culto lá é tão divertido, tem umas luzinhas que piscam, nossa, tem um louvor abençoado. Vamos lá para a minha igreja? Meu, você é discípulo de quem? Sabe qual seria o ideal? Cada um de nós aqui, cada um, escolhêssemos uma pessoa aí fora, que não conhece de Jesus, e começássemos a orar por ela, a falar de Jesus por ela, a ensinar Jesus para ela. E quando ela estivesse pronta para ser batizada, você já havia discipulado. Aí você trazia e falava, pastor, agora é só batizar. Aí, nossa, eu iria com a maior alegria dizer, olha, meu irmão, você vai ter esse privilégio de batizar esse discípulo seu. Esse é o Evangelho de Jesus. É esse o Evangelho de Jesus. Por que a gente não gera discípulo? Porque ainda nós não somos discípulos. Vai ensinar o quê? Se não sabe nada de Bíblia, não sabe nada do mestre. Dá uma conta de matemática para ver como que o bicho é o cão para fazer a conta. Ele vira a conta de lá para cá e falou em cifras, nossa, ele é fenomenal. Dá uma Bíblia na mão dele. Filemão, que é isso? Não, onde tem isso? Está louco? Colossenses, está o cara procurando Colossenses lá no Antigo Testamento. Cara, você é discípulo de quem? De Jesus, não é? Você segue qualquer coisa, mas você não segue Jesus. Quem é a palavra? É Cristo. Tem como um discípulo não amar o mestre? Não tem como. Nós vivemos nesse mundo aí, sem autoridade, um mundo de engano, um mundo de insubmissão. A rebeldia hoje é tanta, mas tanta. Me lembro da minha época ainda, quando estava na escola, o professor, quando a gente fazia qualquer coisa, ele dava aquela chibatada nas costas da gente, colocava no canto, e a gente aprendia. Aí ele, não bastava ainda, ele ligava para o pai vinha para a escola, aí o professor colocava o filho diante do pai e exortava o filho, e o pai chacoalhava a cabeça concordando com a exortação do professor no aluno, e o aluno de cabeça baixa. E quando o aluno chegava em casa, o chicote estralava. A degradação está tamanha que hoje o aluno, quando ele não espanca o professor, ele exorta o professor. O professor hoje, o mestre hoje, é que fica de cabeça baixa.
E se o mestre tocar no filho, o pai ainda tem a coragem de processar o mestre. Não está assim? Isso está lá fora e isso está vindo para dentro da igreja. Está misturando tudo. Diabo puro. Diabo puro! Pai que acoita a safadagem do filho é tão canalha quanto o filho. Se é crente, se é discípulo de Jesus, mude. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Ah, pastor, você está radical demais. Ah, pastor, assim ninguém aguenta. Evangelho é graça, é alegria. Filho do diabo. Como Jesus repreendeu Pedro dizendo: afasta de mim, Satanás. Evangelho é cruz. Pedro, a boca de Pedro estava sendo usada por Satanás para desviar Cristo da cruz. E hoje, esse discursinho de que é alegria, é festa, está tentando tirar o arrependimento e a cruz. Evangelho é cruz, é renúncia, é morte, é mudança de vida, é arrependimento. Quer seguir Jesus? Quer ir para o céu que as Escrituras falam? Sai fora desse evangelho de água com açúcar e corra para o evangelho da renúncia, do evangelho da morte, do evangelho onde o ego é jogado para baixo e a cruz ressalta dentro do nosso coração e dos nossos olhos. Enfim, não existe engano em relação ao que somos. Não existe. Se você estava enganado até aqui, eu quero lhe dizer que não existe engano. Nós sabemos muito bem quem tem sido nosso mestre, nós sabemos muito bem de quem é que nós temos nos aproximado, e nós sabemos muito bem os ensinos que temos praticado. Então, enquanto nós insistirmos nessa insubmissão aos ensinos do Mestre, enquanto nós insistirmos em viver longe do Mestre, enquanto nós insistirmos em não praticar os ensinos do Mestre, nós nunca iremos produzir frutos. Nós nunca iremos nos tornar verdadeiramente aquilo que Jesus menciona no Sermão do Monte, quando ele diz que os discípulos dele seriam luz para este mundo, seriam sal para esta terra. Nós só seremos luz para este mundo, nós só seremos sal para essa terra, quando nós, crentes, discípulos de Jesus, nos submetermos aos ensinos do Mestre. Quando nós, crentes em Jesus, nos aproximarmos do Mestre. Quando nós, crentes em Jesus, começarmos a praticar os ensinos do Mestre. Que Deus nos ajude e imprima essas 3 marcas em nossa vida, para a glória de Jesus, o Mestre por excelência. Eu quero terminar esse culto cantando um hino, e os irmãos vão se dirigir aqui, um hino fantástico, um hino que resume toda essa reflexão, e é o que nós mais precisamos. E depois deste hino, o Joselir vai terminar o culto fazendo uma oração, e aí você pode cumprimentar as pessoas próximas a você, com a graça e com a paz, e se convide. Esse é um convite para você. Torne-se um discípulo do Mestre. Mais do teu amor.
ó Deus, nesta noite, pela Tua palavra, pela mensagem poderosa que veio do Teu coração para os nossos corações. Te louvamos, Senhor, pela presença do Teu povo aqui. Que esta mensagem, Senhor, possa ficar, ó Deus, guarida em cada coração e possamos praticá-la no nosso dia a dia, sendo servos Teus, obedientes à Tua palavra, dispostos a sermos um verdadeiro cristão. Despede-nos desta hora e dá-nos uma noite, Senhor, de paz, e perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.